Olá a todos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde, paz, prosperidade espiritual, inteligência emocional para lidar com os problemas, com as desaventuranças desta vida, né? O meu nome é Silvio Pinheiro, vocês já me conhecem, estão aqui no meu canal. Visitantes, pessoas que pela primeira vez vêm ao canal, sejam bem-vindos. Esta série chama-se Segredos da CCB Bônus, tá? Bônus. Estamos no vídeo 120. Esta série vai ter 40 vídeos. É um complemento de uma série anterior chamada Segredos da CCB ou CCB Sem Segredos, que inicialmente tinha 100 vídeos. Então aquela série tem 100 vídeos. Mas como me pediram para continuar com a série Segredos, resolvi colocar mais 40 numa série separada, que chama-se CCB Segredos Bônus, tá bom? Estamos no 120. Do que será que se trata este vídeo? Vamos descobrir no bônus? Tá pesado, hein? Esse tá pesado. O que tem aqui? Tem um papelzinho com segredo. Vou deixar do lado aqui. E também tem um negócio aqui. Mamma mia! Olha aqui que eu achei aqui. Olha, gente, que maravilha, ó, feito de cromo e prata. Vocês sabem o que é isso? Quem tem mais de 40 aí sabe o que é. Esse é um rádio portátil da Mitsubishi. E o ano dele? 1963. É um rádio. Olha que beleza, funciona tudo ainda, tá? Funciona, é a pilha, tá? Pequeno problema aí na antena, quebrou, né? Já providenciei com o colecionador para me fornecer. Este rádio aqui foi um presente de um amigo meu, o irmão Marcelo, aqui de Curitiba, ele é deficiente visual. Esse rádio era do pai dele e ele me presenteou. E eu guardo com todo carinho, tá? Mas o que tem a ver esse rádio, esse radinho de pilha, antigo e pesado, hein? Tem mais de 1 quilo. Qual é esse segredo da CCB? Ah, lembrei. O segredo é justamente proibido ouvir rádio. Pregações do rádio. Você viu a capa aí? Proibido ouvir rádio? É no geral, tá bom? Só que existe um tópico de ensinamento da CCB falando desse assunto. Muito bem. Eu vou ler para vocês o tópico da CCB. Vou explicar alguma coisa sobre o rádio e a igreja. E vou contar para você vários segredos do rádio da CCB. Muito bem. Se você é visitante desse canal e não sabe do que estamos falando, esse assunto aqui é um assunto bem sério, tá? Até caiu meu segredinho no chão. Ai, caiu. Peguei aqui. Peguei de novo. É assunto sério. Esse camaradinho aqui, nos anos 60, sabe quem foi ele? Ele foi o maior inimigo da CCB nos anos 60. O rádio. A CCB olhava esse rádio aqui, ó. Claro que é a figura desse rádio. E tremia na base. Porque esse rádio era o maior adversário da CCB. Primeiro eu vou contar para vocês a história do rádio. Vocês sabem que o rádio, né, desenvolvido por Guglielmo Marconi, né, o rádio, as ondas descobertas, tudo. No Brasil ele chegou em 38. Na década de 20 já havia alguma coisa assim, final da década de 20. Mas em 38 o Brasil surgiu as rádios, né? Aquela era de ouro do rádio, na programação evangélica americana, que já existia no Brasil em 38. E no Brasil surgiu em 1947 a programação evangélica. Mas o que tem a ver com a CCB? Bem, vou ler para vocês primeiro o tópico de ensinamento da CCB. Que aliás é de 1 ano antes da fabricação desse aparelhinho aqui, desse modelo, tá? Tópicos de ensinamento da 27ª reunião das Assembleias Gerais, do dia 17 a 20 de abril de 1962. Nós temos a guia do Espírito Santo. Não tendo necessidade assim de ouvir pregações por rádio, TV, jornais ou televisão, revista.
Não nos traz bons resultados ouvirmos, termos ou lermos essas propagandas que estão completamente fora da vontade de Deus. Temos que estar sempre acertados que é Deus que nos revela pela sua palavra para distribuirmos para o seu povo. Se a nossa mente está cheia daquilo que temos ouvido ou lido nas revistas nos rádios ou jornais, que alimento daremos ao povo para dar ao povo? Iremos dar-lhes o alimento falso, já que muitas vezes calam na nossa mente o que temos ouvido, visto ou lido. Entenderam? Fizeram um top ensinamento sobre o rádio, revistas, jornais, e deram ênfase ao rádio, dizendo que era proibido para a Irmandade ter pregações evangélicas. Esse tópico foi para os cooperadores, anciães, diáconos e também para a Irmandade. Repassou-se para a Irmandade. Eles começaram fazendo o tópico para o ministério, repassando para a Irmandade. Agora eu vou contar os segredos para vocês, tá? A CCB, como diz aí no tópico, ela fala que não é bom que nós possamos escutar as pregações no rádio, porque nós já temos a palavra de Deus, a revelação na hora. Deus na cabeça na hora é Deus falando. É a guia do Espírito Santo. Deus não erra, não mente, não volta atrás. Se nós ficarmos escutando no rádio aí, vamos dar comida vencida, evangelho falso, palavra de Deus falsa, ensinamento falso. Tá entendendo? Então o que sai na hora ali é Deus. Então não temos que escutar pregações do rádio, porque vamos passar ensinamento falso para o povo. E ele termina o ensinamento dizendo assim, olha só, termina. Não é bom que temos revistas evangélicas, rádio revistas, nem lermos, nem ouvirmos, porque esse material calam na nossa mente. Calam que você fica, grudam, tá? Ficam lá que tipo assim, quando você escuta uma música chiclete, entendeu? É o que eles querem dizer. E depois vai ser a palavra na hora pregada, ela vai ser, digamos assim, influenciada por aquilo que você aprendeu. Como se fosse errado. Vamos contar o segredo para vocês agora. O primeiro segredo que eu vou contar para vocês é que a maioria dos pregadores CCB não tem conhecimento nenhum. A liderança lá em cima, a administração, tem pessoas inteligentíssimas, principalmente psicólogos. Pessoas que às vezes não são formadas em psicologia, mas leram toda as bibliotecas de psicologia do Brasil. Franz Capra, essas coisas, né? Então esses grandes psicólogos e não vou dizer psiquiatras, mas psicólogos mesmo, né? Que explicavam as impressões, né, psicológicas, o que a gente pensa, o que a gente reflete, o que falar, como agir para poder entender o que a pessoa está falando, comportando e assim por diante. A psicologia. Tem pessoas muito inteligentes lá dentro, na administração. Mas o restante do povo, 90%, e do ministério, não tinha muita cultura. O primeiro segredo que eu vou contar para vocês é que a maioria dos cooperadores de jovens e adultos, cooperador de jovens, um cooperador para adultos, né, oficial de ofício ministerial, escutam e escutavam pregações no rádio para aprender a falar, porque não sabiam explicar algumas coisas da Bíblia. Tinha gente que se incomodava com aquela mesmice e queria pregar coisas novas, então também escutava pregações no rádio. Então esse foi se tornando o maior inimigo do CCB, nessa parte. Então esse é o primeiro segredo. Os pregadores do CCB escutavam e escutam até hoje pregações no rádio. Claro que hoje é pelo YouTube, pela internet, né? Mas escutavam pelo rádio. Vamos contar para vocês o segundo segredo. Por que a CCB lançou esse tópico? O segundo segredo é que os rádios, na época, tinham uma programação chamada telenovela. Da era de ouro do rádio até 1960, existiam telenovelas, que eram dramatizações feitas, né, audiofônicas, né, em que as pessoas iam para um estúdio lá na rádio e liam textos, folhetins, novelas de rádio, que não tem nada escandaloso. Eram muito, muito bem apresentadas, cheias de uma linguagem que fazia o ser humano imaginar, pensar, refletir, desenvolvia a mente da pessoa.
E a CCB não quer pessoas com mente desenvolvida, ela quer pessoas que sejam alienadas a um sistema. Porque quando você está escutando uma história sem ver, você vai estar atingindo uma parte do córtex cerebral que vai desenvolver na sua inteligência uma criatividade laborativa e vai te dar mais inteligência, vai abrir caminhos. Então as telenovelas faziam isso. Elas não eram nem um pouco abomináveis, nem um pouco feias, eram muito bonitas, não tinham coisa de baixo calão, eram umas coisas muito... As telenovelas do Brasil nos anos 40, 50 e 60 e até o finalzinho dos 70, elas eram muito bem organizadas, muito bonitas, se você não sabia. E a CCB tinha medo disso aí, que você desenvolvesse o seu pensamento crítico, inteligência e, vamos dizer assim, a sua criatividade, né? A imaginação. O terceiro segredo é que as pessoas se prendiam às novelas de rádio. E eram nos horários nobres que coincidiam com os horários do culto. E quando chegava um rádio lá no sítio, as pessoas se voltavam todas naquela casa para escutar o rádio lá, porque poucas pessoas tinham. Já nos anos 60 começou a se difundir mais, então mais pessoas tinham. Mas as pessoas preferiam ir para o rádio, escutar a telenovela, do que ir no culto. Mas o segredo, o futebol foi narrado pelo rádio. Desde a Copa do Brasil de 58 para cá, o rádio sempre foi um amigo dos futebolistas e dos amadores de rádio. E apesar dos crentes da CCB saberem que não podiam jogar futebol, eles ficavam ali, ó, escutando ali, ó, foi gol, não foi, não foi, foi gol, foi gol, foi gol. Parece aquele sapinho na lagoa, né? Foi gol, foi gol. Escutavam aquelas narrações históricas do rádio, né? Do futebol. Isso também prendia pessoas quando os jogos batiam com os horários do culto. Certo? Então, vejam o tamanho do problema que esse aparelhinho causou para a Santinha Cinza. De repente, a CCB se incomodou com isso. Mas, com o tempo, como ela foi proibindo as pessoas escutarem novelas, de jogarem futebol, dessas coisas, elas foram suplantando isso. Até mesmo a música sertaneja raiz, que surgiu lá em 42, com o Tonico Tinoco, Jararaca e Ratinho, Cascatinhana, e aquelas duplas maravilhosas do passado que se apagaram com o tempo. E o povo adorava, é uma febre. De 1950 a 65 foi a era de ouro da música sertaneja. Entendeu? Da música sertaneja raiz, tá bom? Surgiam duplas como se surge abóbora no meio da plantação. De um dia para outro surgia dupla sertaneja raiz. E também começou o movimento do rock and roll nos Estados Unidos. E também as músicas eram bem divertidas, animadas, né? E isso preocupou a CCB. Mas tudo isso ela suplantou. O terror da CCB começou em 47, quando o missionário Lawrence Olson, da Assembleia de Deus, começou a fazer um programa de rádio e começou a trazer gente. E as pessoas escutavam a palavra, sentiam a virtude de Deus e viam que eram algumas coisas diferentes da seita CCB na época. Mas não ficou por aí não. Deu tão certo que o missionário Lawrence Olson, né, deu tão certo que as Assembleias de Deus se reuniram e resolveram já implantar o programa de rádio em 1955. E isso foi terrível. A Assembleia de Deus na rádio. Você imagina pessoas que estavam no sítio, que eram da CCB, tinham um rádio em casa, às vezes tinha uma frequência que batia, escutavam a palavra de Deus, os hinos orquestrados, cantados na mesma forma, com até letras muito parecidas, já que os tradutores eram os mesmos na época. Mas não ficou por isso não. Surgiu uma igreja no Brasil, no movimento pentecostal, muito avivada. Chamava-se Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Hoje ela está transformada um pouco diferente do que ela era inicial. E essa igreja rivalizava com as CCBs do interior. E já em 56, a Brasil para Cristo tinha um programa que era um espetáculo. Eram cultos e cultos e cultos. E a CCB começou a ficar com medo. As pessoas pararam de congregar em massa. Mas você acha que isso aí foi pouco? Não foi pouco não. Apareceu um canadense pregador dos antigos lá, dos primórdios da pregação. Chamava-se Walter Robert McAllister. Walter Robert McAllister. E o reverendo McAllister era fogo no trapo.
ele viajava o mundo fazendo cruzadas. Ele pregava na Assembleia de Deus e nas missões cruzadas, que são as igrejas do Evangelho Quadrangular. E lá em 1960, ele, se não me engano, em 1960, ele começou um programa com uma missão cruzada. E juntava centenas e centenas de pessoas lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, se não me engano. Acho que no Rio de Janeiro, Bom Sucesso. Juntava centenas de pessoas. E ele ia para o Maranhão, e ele vinha para o Paraná, e ele vinha para São Paulo, e fazia um estrago. O reverendo Walter Robert McAllister fez um estrago. Ele tirava pessoas inteiras de uma igreja evangélica e levava para Quadrangular ou para a Assembleia de Deus. Ele era muito eloquente, poderoso em palavras, tinha o dom da cura. E a CCB ficou apavorada. E ela tentava achar um meio de vencer o maior inimigo dela, que era o rádio. Porque não precisava fazer um templo. Não precisava fazer tijolo. Não precisava levar o povo para a igreja. Não precisava ter banco na igreja. Não precisava de nada. Era só a pessoa ter um rádio em casa, ela tinha um culto em casa, um louvor em casa e uma pregação exponencial em casa, né? Positiva, né? E ela poderia, tanto uma pregação pentecostal quanto uma mais reformada, alimentar a sua alma, sua sede de conhecimento e saber. E quando a CCB achou que já tinha dominado a situação, aí veio o tiro de misericórdia. O missionário Davi Miranda, fundador da igreja pentecostal Deus e Amor, a famosa IPDA, e não vou tratar de assuntos particulares dele, sobre profecia, não vou tratar de assuntos particulares dele, isso fica para um próximo vídeo. Ele abriu a igreja, né, o seu chamado que ele tinha para missionário, e ele abriu a rádio da IPDA. Uma programação com um programa muito famoso. A Voz da Libertação. E A Voz da Libertação foi o programa de rádio mais famoso do Brasil. Eu posto para vocês. A Voz da Libertação, né, com todo o seu conteúdo, né, evangélico que tinha da Deus e Amor, foi o programa mais famoso da rádio evangélica brasileira. Porque ela atingia quase todo o Brasil, um grande pedaço da Argentina, Uruguai, Paraguai, México. Pessoas de outros lugares do mundo estavam retransmitindo o programa. Tinha pessoa que gravava o programa do missionário Davi Miranda e mandava para outros países, língua portuguesa. Então isso foi um estrago. E foi que ano que foi? Em 62. As pessoas viam aquela montoeira de pessoas indo para São Paulo de terno e gravata para o culto da igreja, achavam que ela ia para o Brás. E na verdade ela ia para os estados ali, para a sede mundial da Deus e Amor, assistir o culto e também escutar a programação de rádio. E a programação de rádio do Davi Miranda tinha oração, pregação, revelação, tinha oração da cura, testemunhos, e ele pregava muita santificação da forma dele, né? Estilo CCBano, né? Estilo CCBano, né? Cabelo comprido, tal, não pode usar joia, não pode usar isso, não pode usar aquilo, e o povo gosta daquilo ali. E aquilo começou a roubar pessoas da CCB. Cultos da CCB na central e na central lá do Brás, e os batismos caíram quase pela metade. Na década de 60, de 62 até 67, os batismos do Brás caíram pela metade nessa época. Pela metade. Se você for fazer uma análise dos batismos de 54 até 62, você vai ver que eles caíram pela metade ao longo do tempo. Isso prejudicou muito a congregação. Pessoas que estavam na congregação foram para Deus e Amor. E a Deus e Amor aceitava eles com o batismo na congregação. E muitas pessoas que tinham o desejo de ter um cargo ministerial, a Deus e Amor dava. Então esses pregadores como o Lawrence Wilson, o reverendo Walter McAllister e o Davi Miranda estragaram com a CCB nos 60. E esse rádio se transformou no maior inimigo da CCB. Porque através disso aqui, você tinha um culto em casa, uma pregação em casa, um hino em casa. Então, estes são os segredos da CCB. A CCB tinha medo de que o povo aprendesse a palavra de Deus pela Bíblia, no rádio. A CCB tinha medo que os pregadores se influenciassem pelas pregações do rádio. Tinha medo que o povo escutasse no rádio, por exemplo, o futebol,
as radionovelas, né? As novelas de rádio, e também tinham medo que eles entrassem nas programações evangélicas. Sem contar que escutassem as músicas seculares, que na época dos anos 50 a 60 eram entre a sertaneja raiz, o rock and roll e o começo da Jovem Guarda. A CCB viu no rádio o maior inimigo dela. Por isso que em 62 ela vem com essa conversa e proibiu ouvir o rádio. E realmente era assim. Quem tinha um rádio em casa, às vezes não era em pregação. Passava um cooperador ancião lá perto, a pessoa estava escutando uma musiquinha mó sertaneja, a pessoa corria e escondeu o rádio, né, do cooperador ancião. Mas não adiantava. A conversa corria. Chegavam, conversavam, cortavam liberdade, davam um monte de pito na pessoa e a pessoa acabava desfazendo do rádio, tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou maior do que o natural, merecia ficar maior, porque esse aqui é um campeão, esse aqui é um vitorioso, esse aqui tirou muitas pessoas das garras do inimigo, tá bom? Ele merecia esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, Segredos CCB, bônus, tá bom? Se Deus assim permitir. Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Se você já escutou essas versões que eu falei, ou já escutou pregações no rádio, do Davi Miranda, ou outros pregadores, e gosta de escutar rádio, ou gostava, deixa aqui seu comentário. Até o próximo vídeo.